Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amados e amadas de Deus, a primeira parte do Evangelho, até o versículo 4, nós temos a questão do escândalo e também da correção fraterna. A segunda parte, dos versículos 5 até 5 e 6, nós temos a questão da força da fé. Vejamos a primeira parte e depois a segunda. Jesus está dizendo para os discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Amados e amadas de Deus, o escândalo nasce do contra-testemunho. O escândalo é aquilo que choca aqui o irmão menor, o irmão pequenino, o irmão que não tem, às vezes, muita profundidade no caminho da fé e que, por isso, pequenas e grandes atitudes nossas pode escandalizá-lo, possa conduzi-lo ao erro, possa conduzi-lo a um enfraquecimento na fé, possa conduzi-lo a atitudes de abandono da fé. Amados e amadas de Deus, a questão do escândalo. O escândalo às vezes acontece na comunidade, acontece na nossa vida, acontece na comunidade, acontece na igreja, acontece na vida da sociedade. Mas o que Jesus está dizendo? Ai daquele que produz escândalo. Porque o escândalo pode conduzir o irmão menor a fraquejar na fé, pode conduzir o irmão menor a se escandalizar e, se escandalizando, abandonar o caminho da fé. O escândalo que tem que ser evitado na nossa vida, o escândalo que deve ser evitado na vida da sociedade. A graça que nós devemos pedir, ouvindo este Evangelho, é que nunca aconteça na nossa vida o escândalo. Mas Jesus continua agora falando do perdão. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Amados e amadas de Deus, o perdão. Quer dizer, o perdão que deve ser dado sempre que o irmão pede perdão, nós devemos perdoá-lo. Sempre que o irmão peca contra nós e nos pede perdão, nós devemos perdoá-lo. A graça de perdoar, aquilo que nós rezamos no Pai Nosso, que nós pedimos a Deus que nos perdoe porque nós perdoamos. 7 vezes aqui que Jesus diz, num só dia, 7 é o número da perfeição, quer dizer, sempre que o irmão nos pede o perdão, nós devemos sempre perdoá-lo. E agora Jesus vai falar da fé. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu:
Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amados e amadas, a lógica que tem no grão de mostarda. O grão de mostarda plantado, ele vai nascer. Se a semente está boa, ele vai nascer. Quer dizer, né, a lógica que tem aqui, plantado, nasce. Também a lógica da fé. A fé implica sempre confiança. A fé implica sempre abandono. A fé implica sempre busca da vontade de Deus. A graça que devemos pedir nessa segunda parte do Evangelho é a graça de crescer na fé. A graça de um abandono sempre mais profundo ao projeto de Deus, à vontade de Deus. Ter fé como um grão de mostarda. Quer dizer, confiar, abandonar-se. Abandonar-se sempre ao projeto de Deus, abandonar-se sempre à vontade de Deus. Que essa palavra de Deus nos ajude a estarmos sempre radicados no amor de Cristo, a estarmos sempre radicados na palavra de Cristo e por isso a evitarmos sempre o escândalo na nossa vida, a evitarmos sermos motivo de escândalo para os outros, que essa palavra de Deus nos ajude a crescermos na fé, a termos uma fé profunda, a termos uma fé verdadeiramente radicada no mistério do Senhor e no seu amor. Que você tenha um dia muito abençoado, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.